Iniciamos assim o nosso encontro desta terça-feira para falarmos de vida. Eu costumo falar que não falo de doenças, eu gosto de falar da saúde. A saúde é mais importante do que a doença. Então, como iniciamos sempre, eu gostaria de vocês e de falar a vocês que hoje nós vamos conversar sobre terapia portal do tempo, que é uma essência com ciência, como você está lendo aqui embaixo. A ciência, ela vem colocar verdade, colocar luz sobre o que precisamos aprender na vida. E sempre eu digo o seguinte: simplificar significa eliminar o desnecessário, para que o necessário se manifeste. O que é necessário na sua vida? O que você precisa para ser saudável e para ser feliz? Comece eliminando o que você não precisa. Comece a tirar da sua mochila que você carrega as suas mágoas, as suas raivas, as suas tristezas. Comece a amar e cuidar da pessoa mais importante que você conhece, que é você. Muitas vezes nós não fazemos as coisas para nós por três motivos. Eu tenho meus desenhozinhos, que eu faço minhas anotações, e aprendi com uma pessoa que esses são os três venenos que desencadeiam todos os nossos problemas: ignorância, raiva e ganância. O nosso corpo, ele acumula nossos sentimentos. Então, quando eu tenho ignorância, que fica nessa parte superior do meu ser, tá? Eu não vou saber interpretar o que está ocorrendo ao meu lado. Quando os meus sentimentos são de insegurança, de medo, eu passo a ter raiva. E quando eu acho que o mundo, que o planeta é um local de falta, eu gero ganância. E esses três sentimentos vão fazer com que doenças, dores surjam não só nesse corpo, mas em todo o meu ser. E esse ponto negativo se espalha também para as pessoas que eu amo. Então, a primeira pessoa a ser amada é você. E lembre-se, busque conhecimento, porque os três maiores males do mundo são ignorância, raiva e ganância. E isso, a íris dos olhos, a alma humana, revela incrivelmente. Microsemiótica querida, especialista flor de íris. Por que eu coloquei essa frase? Porque revela que aqui são profissionais que se dedicam, que estudam, que têm formação e qualificação para examinar uma pessoa. Hoje nós vamos falar sobre o diabetes. Mas para falar da diabetes, como ele é observado na íris, é preciso que entendamos um pouquinho mais o que é e o que são e quais são os órgãos que mais sofrem quando uma pessoa está com mágoa. A diabetes provém da mágoa. Tanto que a pessoa consome o doce, o chocolate, o açúcar, para suprir uma mágoa que ela não conseguiu resolver. Da mesma forma, no nosso encontro anterior, falamos sobre o amargo, que prejudica o fígado. Aliás, o amargo melhora o fígado, mas o fígado acumula raiva. O pâncreas acumula mágoas. Vamos observar os dois órgãos juntos. Para que vocês todos possam entender, iridologia tradicional. Iridologia é o estudo da íris dos olhos, ok? A iridologia tradicional tem como objetivo a manutenção da boa saúde através da prevenção. Gostaria de deixar muito claro aqui que em iridologia, tá, não se faz determinados diagnósticos. Muitas pessoas procuram o efeito na íris. A íris revela a causa de uma doença. Já na iridologia naturopática contemporânea, microsemiótica irídia, além de se observar o físico, se observa a fisiologia. E a íris mostra e revela a história da pessoa através das gerações. A íris não revela só
essa pessoa, mas revela toda a carga genética que essa pessoa traz e chegou até aqui. Então, através da íris, nós vamos observar determinados sinais e por que e como a pessoa está no estado em que ela está, tá certo? Para isso, existem mapas. O mapa mais conhecido nas Américas, dos Estados Unidos, Canadá, até a América do Sul, é o mapa de Bernard Jensen. Já é saudoso, né? É um grande terapeuta que já faleceu, que desenvolveu esse mapa, um dos melhores mapas. Depois existe o mapa europeu, mais conhecido na Europa, é Siegfried Ries, que foi um médico da cidade de Lattes, no norte da Itália, que começou a fazer uma observação dos órgãos na íris. E foi contemporâneo de Bernard Jensen, e os dois chegaram a essas conclusões. Depois tem o Clodoaldo Pacheco, que com muita ajuda, com vários amigos, com vários profissionais da área, foi desenvolvido o mapa dos gêneros, porque existem muitos conflitos dentro da sexualidade das pessoas. Na atualidade, nós sofremos muito, nós, que eu falo, tanto o hétero como o homo. Por que isso? Porque um não compreende o outro e acabam se brigando e aí se geram doenças. Então, sexualidade faz parte da saúde. Iridologia tradicional. Nós vamos falar sobre diabetes, que é uma das patologias, uma das síndromes que mais cresce no mundo, né? O conceito permanece que a presença da doença da pessoa no momento da observação da íris nem sempre é certa, porque você precisa de 3 fatores para você ter certeza de uma patologia através da íris. Primeiro, a constituição. Segundo, a íris dominante, que me revela o hemisfério cerebral dominante. Terceiro, a profundidade desse sinal. Quarto, o hipus pupilar, porque através do movimento da pupila, que revela o meu sistema nervoso central, através desse hipus pupilar, nós vamos saber se sistema nervoso simpático ou parasimpático estão em equilíbrio ou desequilíbrios. Nos curamos no simpático, adoecemos no parasimpático. Então, nós não observamos somente os traços da doença, mas observamos a própria doença. E através da íris, nós vamos observar desde o momento da concepção, os meses de gestação, como foi que a minha mamãe passou a gestação. Ela teve carências, ela teve traumas, ela passou desejos. Como é que foi a nutrição dela? Vocês observam que esse desenho que vocês estão vendo é de Leonardo da Vinci, né? Mais de 500 anos, e a importância de uma boa gestação. Através da gestação, nós somos, todos nós, eu, você que está me assistindo, 50% papai, 50% mamãe. Sendo que nós tendemos mais a um ou ao outro. Então, é necessário nos conhecermos da concepção, quem somos, e a íris revelar como somos. Isso é muito importante. Saber quem somos e como somos. Aí conseguiremos fazer um mundo melhor. Metabolismo do açúcar. Tenha isso sempre em sua mente. Durante o processo digestivo, o açúcar é decomposto em glicose, frutose e galactose. Esses monossacarídeos são absorvidos pelas células de revestimento das vilosidades intestinais no nível do intestino delgado e dali atingem o fígado através do sangue pela veia porta. Olha, normalmente se fala em açúcares ou em gorduras, se pensa no pâncreas. Mas o fígado, ele está interligado ao pâncreas.
Quando observamos o mapa atual, nós sabemos que a área do fígado está relacionado com a assertividade de uma pessoa. Pessoas que não conseguem ter assertividade, que têm muita raiva, compromete o fígado e não consegue fazer a decomposição dos açúcares em glicose, frutose e galactose. É interessante que pensamos no fígado só como um órgão. Nunca reclamamos dele quando ele funciona bem. E quando ele não está bem, depois de tomarmos uma bebida alcoólica, comermos muita fritura, daí nós reclamamos dele. Mas o fígado está ligado diretamente, tá, à glicose. O fígado desempenha um papel fundamental. E precisamente no fígado que a galactose e a frutose são convertidos em glicose. No final de todos os processos, de fato, apenas a glicose é o único açúcar presente na corrente sanguínea. Observe, eu tenho uma íris de constituição hematógena. Essa íris, a constituição hematógena, é mais comum, é mais normal a ocorrência no norte do Brasil. Eu diria que em torno de 80% a 90% das pessoas do norte do Brasil possuem uma constituição hematógena. Essa coloração marrom de uma íris, ela me indica que o meu fígado e a minha circulação sanguínea são os primeiros a serem comprometidos. Então, você observa aqui no texto, né, que a corrente sanguínea é a primeira a sofrer quando, além de uma constituição como esta, hematógena, possui esse sinal esbranquiçado, que se chama gerotoxon. Ele me indica que existe um estreitamento das minhas artérias. Então, a corrente sanguínea força muito e o sangue passa com dificuldade, diminuindo a ação do meu sistema cardíaco. Muitas vezes queremos tratar só o órgão. A pessoa chega no consultório e fala: meu coração está mal, minha pressão está alta, e nós precisamos observar constituição, se existe esse gerotoxon ou não. A nível físico, ele significa o estreitamento da tua artéria. A nível psíquico mental, indica uma pessoa rígida mentalmente, que tem dificuldade de mudança nos seus pensamentos, ela se contrai muito, e isso diminui as artérias. Neste caso, se você observar a pupila dessa pessoa, em volta eu tenho a orla pupilar interna. Aqui vem a composição da genética humana. Eu tenho esse sinal marrom bem visível, mais forte na parte superior e menos na parte inferior. Isso me indica que ela tem carência de OPI3, que é uma composição de manganês, cobalto, esclerantos. Esclerantos é uma essência dos florais de Bach e mais 41 minerais. Quer dizer que quando eu tratar essa pessoa, eu vou ensiná-la que ela pode mudar, melhorar a mente dela, não ser tão rígida. Ufa! E aqui a corrente sanguínea dela já começa a melhorar. Quando eu oxigeno esse gerotoxon, que se chama, eu faço o sangue circular mais rápido. Quando eu prescrevo a OPI correta, nesse caso uma 3, a pessoa traz da genética dela uma tranquilidade que melhora o sono dela, tira ela dos medos dela e da ansiedade dela. Aqui começamos a melhorar a saúde de uma pessoa, fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Além disso, o fígado, que é o centro de coleta e classificação de glicose para os vários distritos celulares. As células do fígado podem realmente absorverem a glicose, usa imediatamente para produzir energia através da glicose.
absorver a glicose e armazená-la na forma de glicogênio, converter glicose em lipídios, aminoácidos, ribose, desoxirribose, constituintes dos ácidos nucleicos, RNA, DNA, né? Desoxirribonucleico. Isso a gente aprende ali na 8ª série, no primeiro ano, segundo ano do segundo grau, matérias, como eu prometi a vocês, com uma linguagem acessível a todas as pessoas. Olha que já mudamos aqui a íris. A anterior era uma íris hematógena. As íris hematógenas, a nível físico, o que mais faz mal são as carnes vermelhas e as frituras. As íris mistas biliares, você consegue ver o tecido de fundo, o que mais faz mal, tá? É o sal. O sal cristaliza tudo dentro dela. Você vai começar a observar que nessa íris direita, aqui eu tenho fígado, vesícula e pâncreas. Na íris esquerda, eu tenho fígado, pâncreas e baço. É um mapa do tesouro para conhecer uma pessoa. Este anel de gerotoxon pode indicar colesterol? É possível. Antigamente, a gente pensava muito em colesterol quando se via esse anel. Tá? Na atualidade, com novos exames, tanto alopatas como naturopatas, nós temos observado, como eu falei anteriormente, o anel de gerotoxon como um estreitamento das artérias. Então, eu preciso observar demais sinais para saber se é ou não colesterol. Atualmente, eu observo muito o gerotoxon, tá? Como esse estreitamento. E se eu tenho mais sinais, esse marrom aqui, ó, de bilirrubina, então me dá uma indicação que eu possa ter uma quantidade a mais de gordura no sangue. Mas a íris não dá o número exato. Normalmente, nesses casos de pacientes, meu bloco de receita, seu João da Silva, um exemplo, fazer exames, triglicérides, tal, tal, vai, assino aqui embaixo a receita dele, e vai ao laboratório e me faz também o exame de colesterol. É o mais simples do simples. Mas todo colesterol pertence a uma mente rígida. Não adianta tratar somente o físico. O metabolismo do açúcar. E aqui uma coisa muito importante. Você pode passar, você pode tomar o remédio que você quiser, dos mais avançados que forem. Se você não movimentar o seu corpo, o metabolismo do açúcar não se transforma. Por isso que é muito importante a consulta. Essa pessoa que tem essa constituição de base mista biliar e esses sinais onde eu estou passando o mouse, que se chamam lacunas, a lacuna me indica uma região menos resistente no meu organismo. Então, essa pessoa ela precisa fazer musculação. Não adianta ela ter uma glicose alta, tá? Ou baixa, porque existe muito hipoglicemia, se ela não fizer algum tipo de exercício. Então, cabe a nós, e quando você for consultar um profissional da área da saúde, ele te indicar, insistir e te mostrar que financeiramente o movimento, o exercício vai te gerar mais saúde e você vai economizar financeiramente. Então, eu coloquei essa figurinha aqui embaixo. Ó. Não importa o seu corpo nesse momento. Se você estiver mais cheinho, se você é mais baixinho, se você é mais jovem, se você tem mais idade, o profissional da área da saúde que te atender, ele vai saber qual que é o melhor exercício para você, mas ele vai insistir que por pelo menos 30 minutos por dia, é claro, pessoal,
Depende muito da idade da pessoa. Se ela tiver com algum problema físico, que é uma perna quebrada, ela não vai caminhar. Mas 30 minutos por dia. Meus pacientes sabem disso, que todos eles, na minha sala, nós vamos chegar num acordo do que ele pode ou ela pode fazer. Mas é uma das condições minha na consulta, que você vai se movimentar pelo menos 30 minutos por dia. Quando eu faço isso, esses 30 minutos por dia de caminhada, normalmente quem tem problemas de desmetabolismo, eu utilizo muito o Oxygen Plus. E essa terapia, que é a terapia Master, que ela vai trabalhar todo o sistema glandular, hipotálamo, hipófise, epífise, o pâncreas, mas eu sempre falo para a pessoa, se você não fosse movimentar, não adianta tomar remédio. Mas uma coisa que eu sempre busco no meu paciente, no meu diálogo com ele, porque a minha consulta não é um monólogo, paciente, faça isso, paciente, faça aquilo, paciente está errado. Não, não, não. Meu paciente, nós vamos bater um papo. Eu vou falar a linguagem dele. E explicar para ele que remédio pode ser necessário por um período de tempo. Mas qual que é o seu objetivo de vida? Porque se uma pessoa não tem um sonho na vida dela, não tem um objetivo, ela não se cuida. Então, independente da idade do meu paciente, eu estou sempre conversando com ele. Qual que é o teu sonho? Nesses casos aqui, o que foi que te magoou, que você desistiu de cuidar de você? Ah, eu estou muito gordinho, muito cheinho, eu não vou caminhar, eu tenho vergonha. Ok. E ficar sentado no sofá resolve? Todos os outros chatos vão resolver a tua vida? O primeiro remédio é a consulta bem feita. E na consulta bem feita, cada íris me indica qual que é o melhor exercício para uma pessoa. E além de cada exercício, uma leve caminhada de 30 minutos por dia diminui uma hiperglicemia em até 40%. Pense sobre isso. Metabolismo do açúcar, a taxa de glicose, tá? Insulina, pâncreas, ó. Você faz todo esse estágio de formação, de estimulação das células do seu organismo. E toda essa região que você está vendo aqui está nessa área da íris que corresponde ao fígado e ao pâncreas. Ok? Ó, os suprimentos de açúcares e carboidratos dos alimentos ocorrem apenas durante as refeições, enquanto que o seu consumo é contínuo. Você comeu, produziu, mas ele continua mandando para o teu organismo. Nosso organismo desenvolveu um sistema para manter constante o nível de glicose presente no sangue, glicemia. Pessoal, olha que máquina maravilhosa nós somos. O sistema de equilíbrio da glicose no sangue é possível graças à intervenção de dois hormônios. Isso gera uma balança. A insulina, liberada após as refeições e após o aumento do açúcar no sangue, permite armazenar o excesso de glicose, transformando-a em glicogênio. E, por outro lado, no glucagon. Ele permite liberar glicose nas reservas de glicogênio, à medida que as células a consomem. Posso te fazer um convite? Pega as tuas duas mãos. Coloca no seu abdômen. As duas mãos. Você consegue sentir seu pâncreas, seu fígado? O que você sente por eles? Esses órgãos que estão trabalhando o tempo todo. É interessante você se tocar. Experimente tocar você. Muitas vezes nós reclamamos, tá? Que as pessoas não nos abraçam. Nas minhas palestras, eu só encerro elas após as pessoas se darem 12 abraços. 12. 12 abraços por dia, aumenta a circulação,
diminui a hipertensão, tá? E a pessoa, inclusive, emagrece. O senhor acredita que mesmo a pessoa, o insulino dependente, que já caminha, pode fazer musculação? É preciso examinar, certo? Nós vamos examinar, ver como é que está a condição dele. Eu estou aqui, olhei para fora aqui, né? Eu tenho uma academia vizinha aqui à minha casa. Até hoje à tarde estava fazendo academia. Tem excelentes professores de educação física que vão acompanhar uma pessoa na possibilidade do que ela pode fazer. De repente, uma pessoa pode levantar 1 quilinho. Alguém está ajudando ela. Tá? Isso é muito importante. Eu lá sou nova aluna do curso que ocorrerá em Minas. Que legal! Em Minas, a colega Janine, uma pessoa maravilhosa, muito dedicada, uma menina que me surpreendeu muito quando a conheci. Está em boas mãos. Este anel de já, né? O senhor acredita... Assim, já respondi. Pessoal, se tiverem perguntas, colocações, podem fazer à vontade. Eu paro e venho aqui para responder para vocês. Já já nós vamos começar a observar íris também, tá? Metabolismo do açúcar. Olha como o fígado é importante no metabolismo do açúcar. Tanto que falamos bastante do fígado e agora entramos no pâncreas, né? O pâncreas, portanto, desempenha um papel fundamental na homeostase do açúcar. De fato, a liberação da glicose pelo fígado é regulada pelos dois hormônios, insulina e glucagon. Glucagon, falei errado aqui com vocês. Só que esses hormônios, eles não começam lá embaixo no órgão, eles começam aqui em cima no hipotálamo. Todos vocês têm na casa de vocês, no apartamento de vocês, disjuntores. Sabe o que é disjuntor? É aquela pecinha que quando as pessoas ligam muita coisa dentro de casa, a luz cai. Então, quando há uma sobrecarga, o disjuntor desarma para que se reequilibre a estrutura dessa casa elétrica. O nosso hipotálamo é o nosso disjuntor. Ele é responsável pela fome, pela sede. Né? E quando você atua aqui em cima, tá? Você está atuando na insulina e no glucagon e trabalhando o pâncreas da pessoa. Por isso que às vezes a gente vai se consultar com alguém, a pessoa só trata aquele órgão. Mas quando eu faço uma análise de íris, eu vou vir aqui em cima, olha. Observa meu mouse aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima eu tenho hipotálamo. Só que quando eu tenho nessa estrutura bioelétrica, onde é que eu estou passando o mouse, que se chama banda de sistema nervoso autônomo, e ela apresenta uma introflexão, como aqui, ó, vem baixando, ó, tá vendo? Isso me indica que a pessoa teve um parto difícil, e esse parto difícil pode levar a problemas também de diabetes. A pupila me revela o sistema nervoso central. A banda de sistema nervoso autônomo, essa linha que está visível aqui nesse caso, é ligado ao sistema nervoso autônomo. Então, cada parte da íris vai me revelar uma parte do órgão. Tá? Glucose, oxidação. Ó. Quando eu tenho um desequilíbrio aqui, eu tenho um problema no fígado. Tá? Quando eu tenho um desequilíbrio no pâncreas, tá? Eu tenho uma diminuição do glucagon em aumento da insulina. A íris sempre vai me revelar qual dos dois estão em desequilíbrio, ok? Com a prevalência do glucagon e seu efeito catabólico ou de carência de insulina, há uma liberação de glicose no fígado. Imagine quando eu estou com raiva, o meu fígado não libera glicose. Interessante isso. Quando eu estou com mágoa, o meu pâncreas não faz o trabalho dele. Professor, estamos levando um caso de terapia portal do tempo junto com esmitilização. Surpreendente. O pâncreas está voltando a funcionar fantástico. Legal.
Traga mesmo essa parte, porque é que esse final de semana nós vamos ter um encontro aqui na sede do Centro Ravid com professores de iridologia, de microsemiótica irídea do Brasil inteiro. Então vamos ter muitas novidades, tá? É possível ver na íris sinais de predisposição a diabetes ou que a pessoa já está sofrendo diabetes? Sim, é disso que eu estou falando. Principalmente os sinais que têm aqui, ó, lacunas. Esse aqui é uma predisposição a diabetes. Toda lacuna te leva a uma predisposição a diabetes. A coloração amarelada, porque pode ter íris que não apresentem lacunas, mas se ela apresentar uma coloração amarelada na banda do sistema nervoso autônomo, também é um indicativo de diabetes. Agora, para que eu tenha certeza da glicose de uma pessoa, é necessário, eu sempre coloco as íris na parte do íris make e peço para ele fazer uma varredura para que eu possa ver a profundidade do sinal. Então, uma lacuna me indica uma predisposição a diabetes. Uma banda de sistema nervoso autônomo amarelada me indica uma predisposição a diabetes. Agora, uma lacuna na região do pâncreas ou na região oposta, que com uma profundidade, nível 4, aí vai me indicar que a pessoa está com nível de glicose elevado, com diabetes. Então, sim, a íris ela é preventiva e curativa. Agora, sempre eu falo o seguinte, o meio é muito importante. Porque imaginemos que nós não tenhamos nenhum sinal, nenhuma tendência biológica a desenvolver diabetes. Mas eu como um saco de açúcar por dia. Uma lata de refrigerante contém 15 colheres de chá de açúcar em média. Normalmente as pessoas tomam um café com leite e 2 colheres de açúcar. Fora presunto, queijo, que tem muito açúcar. Quer dizer, eu posso não ter nada geneticamente ou epigeneticamente a favor da diabetes. Mas, se eu abusar, eu vou desenvolver diabetes, mesmo sem sinal nenhum. A resistência à insulina é uma condição caracterizada pela diminuição dos efeitos biológicos da insulina. A quantidade fisiológica de insulina produz uma resposta reduzida e é incapaz de desempenhar adequadamente sua função de reduzir o açúcar no sangue, porque os tecidos nos quais deve atuar são resistentes à sua ação. A hiperglicemia persistente resultante estimula o pâncreas a secretar grandes quantidades de insulina resultantes em hiperinsulinemia. Agora, por que eu falei anteriormente dos sinais, mais da lacuna e mais dessa coloração amarelada? Mas eu tenho aqui outros tipos de sinais, olha, bem certo no hipotálamo. Um raio solar menor. O raio solar, ele me causa espasmos, contrações, dores musculares a nível físico. A nível psíquico, ele me cria e me gera obstáculos. A nível de compreensão, eu tenho dificuldade de entender as coisas que estão acontecendo. Então, esse raio solar, ele gera espasmos no hipotálamo, e se você observar aqui na íris direita, fígado e pâncreas, eu tenho uma lacuna bico radiais, que vem da sequência de um raio solar, e vice-versa, da mesma outra forma. Então, esse aqui é um sinal, essa coloração amarelada, que eu tenho tendência, que o meu pâncreas é um órgão mais frágil. Esse raio solar, somado à coloração amarelada, me diz que eu estou tendo espasmos no meu pâncreas. Agora eu preciso pegar essa íris, rastrear ela e medir a altura e a profundidade dos sinais. Ok? A cor laranja na íris, como esta do slide, indica diabetes? Eu acho que eu acabei de responder
essa pergunta agora há pouco, tá? Estresse e açúcar. Você já observou que quando você passou por um estresse, quando você esteve estressado, foi o momento da sua vida que você fez mais bobagem na vida? Essa íris contém anéis tetânicos, que são essas linhas. Observa que na região de fígado, pâncreas, se rompe o anel tetânico. Aqui eu estou perdendo força e energia por causa desse rompimento. E aqui pode me levar também a diabetes. No interior aqui da banda do sistema nervoso autônomo, eu tenho um sinal fazendo estroflexão. Microsemiótica irídia é, dois pontos, matemática e geometria. 2, 3, início do quarto mês de gravidez, me indicando que a mamãe passou um trauma e comprometeu o meu fígado e o meu pâncreas. Da mesma forma, na íris esquerda, eu tenho anéis tetânicos que me fazem perder energia na área da afetividade. Então, eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas, com o meu cônjuge. Agora, também muito importante, observe a banda do sistema nervoso autônomo na área externa, como é elevada e visível, como diminui na área interna. Na íris esquerda, como é elevada a banda do sistema nervoso autônomo na área externa. Me indica que o meu estresse vem da tentativa de me defender das pessoas que estão em volta de mim. Todo mundo pode me agredir. Todo mundo pode fazer algum mal contra mim. E eu perco energia. E essa diabetes, aqui onde é que eu estou passando o mouse, é algo que estava latente desde o quarto mês de gravidez, esperando um evento traumático sobrevir para que ela se manifestasse. Então, não pense que você vai encontrar um problema só naquele local. O local, o problema é a ponta do iceberg. Nós precisamos encontrar aonde esse iceberg, na parte de baixo, está se movimentando. E isso é a maravilha da íris. Isso é algo que é para poucos. São poucos que sabem olhar na íris. São poucos que se resolvem falar assim: eu vou dar a minha vida para conhecer e ajudar pessoas. Porque a íris não mostra somente o físico. Quando estudamos microsemiótica, irídia e espiritualidade, na próxima semana, sem ser essa, na outra, iniciamos um curso de microsemiótica irídia. Essa daqui é a área da espiritualidade. Muitas pessoas são influenciadas pela força luciférica ou pela força arinâmica. E o único remédio que existe para forças espirituais negativas é a oração. E a íris me revela a oração da pessoa. É lindo, todos falam, vem até de Cristo, está na Bíblia, os olhos são as janelas da alma. Então, essa janela me revela como conhecer a pessoa fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sua sexualidade, sua constelação familiar através da íris e as energias da íris. Quando eu tenho um excesso de estresse, o cortisol é o que se sobressai. E o cortisol em excesso te leva a baixar sua autoestima, inclusive muito na sexualidade. Toda pessoa violenta tem um problema de ordem sexual também, de impotência sexual, seja homem ou seja mulher. Enquanto houver açúcar disponível no corpo, o corpo não extrai energia do tecido adiposo e transforma o excesso de açúcar em reservas adicionais de gorduras. É também por esse motivo que se torna cada vez mais difícil perder peso. Nessas circunstâncias, a diabetes, a obesidade, está aí, pessoal.
Então, quando eu toco, encontro o ponto certo. Eu vou falar um pouquinho mais à frente já de tratamentos. Estamos dentro do nosso horário. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. A cor laranja da iris, já falei. Anéis tetânicos podem sumir com o tratamento? Não. Sinais irídeos, eles não desaparecem. Pelo menos até o momento, não temos estatística disso. Pode ser que amanhã depois isso mude. O que acontece, seja com anéis tetânicos, que estamos observando já há algum tempo, um grande número de pacientes, é eles vir para uma coloração levemente mais branca, eles sobem, porque quanto mais profundo, mais grave é uma situação, e a tendência de ir mais para o externo. Isso já ocorreu. Isso nós temos casos. Mas de sumirem completamente, nós não temos. Tá ok? Antigamente, pessoas falavam, olha, some sinal, modifica. Hoje em dia, com computação, com equipamentos, ainda não encontramos. Bom, segundo Siegfried Riese, ao alterar a função do pâncreas nas áreas correspondentes da íris, podemos observar rarefação do tecido, acúmulo de pigmentos, pigmentos pontiformes em torno da banda do sistema nervoso autônomo, ilhotas de pigmentos em sinuosidade da banda do sistema nervoso autônomo, pigmentos com estrutura reticular, banda do sistema nervoso autônomo em forma de arcos, lacunas gigantes, sobretudo quando abertas. Tá? Então, recorde, todo microciometista irídeo, toda pessoa tem que ter, muitas vezes, uma memória também fotográfica. Vai surgir um círculo. Fígado, lado direito. Fígado, vesícula e pâncreas. Lado esquerdo. Fígado, pâncreas e baço. Diabetes, rarefação do tecido. A perca de melanina, de pigmentação na área do pâncreas. A perca de pigmentos, de melanina. Você observa que eu venho com uma coloração, na que eu estou passando o mouse, e nessa parte inferior, ela tem a tendência de ficar mais leve. Do lado oposto, eu tenho raios solares e também em cima do hipotálamo. Os anéis tetânicos, que geram um sistema de defesa. Essa lacuna sobre as adrenais, que é o movimento de luta e fuga. Uma lacuna na área da maturidade afetiva, do desejo de pertencer, me indica muitas mágoas e pode levar a diabetes. Acúmulo de psoras. Observe o número de psoras, que são esses sinais de coloração marrom, e normalmente, quando eles estão na parte inferior. A lacuna me indica um sentimento de mágoa. E qual sentimento pode me revelar a psora? Um sentimento de tristeza. Tristeza pode levar a diabetes também. Interessante isso, né? O transplante de córnea pode alterar a diagnose? Não. Não, porque você não perde a parte de tecido e informação. Porque nós observamos muito a pupila, o movimento pupilar, ok? Os sentimentos de ódio, raiva, agravam os quadros patológicos. Todo trauma, toda mágoa, todo ódio, toda raiva vai gerar problemas físicos. Quando o problema é físico, ele já passou por vários outros estágios. No contrário, os sentimentos nobres podem curar, acelerar a cura? Sim. Só que a pessoa ainda não consegue fazer sozinho. Por isso que é tão importante quando você vai no médico, no terapeuta, que trabalha o ser humano e faz medicina personalizada, ele vai trabalhar na coluna da pessoa e vai mexer nesses 3 pontos, que é o ponto da liberdade, da verdade, da sabedoria, porque essas 3 regiões, mais a coluna,
eles acumulam nódulos energéticos negativos e diminuem o fluxo celular, sanguíneo de cura de uma pessoa. A pessoa tenta ter pensamentos nobres, como você fala, mas não consegue, porque o corpo já concretizou esses nódulos energéticos negativos. Então, quando um bom médico, um bom terapeuta, trabalha liberando, reinterpretando esses nódulos energéticos negativos, ele libera o corpo desse sentimento negativo e aí sim começa a fluir o sentimento nobre. Gostei muito da palavra que você falou, o sentimento nobre, positivo. Ok? Vamos lá, se alguém tiver mais colocação, sinta-se à vontade. Esse sinal aqui, ó, banda de sistema nervoso autônomo de arco, em forma de arco, ó. Observa que, ó, ele faz tipo uma ponte. Existe também um sinal chamado ponte. Deixei esses dois exemplos aqui para vocês, ó. Isso aqui me indica insegurança, mágoas por insegurança. Quando eu busquei ajuda, a pessoa que eu mais confiava não me ajudou. Desmetabolismo do açúcar. Lembra que eu já falei, ó, psora significa tristeza. Toda vez que ela está na parte inferior, tem um médico muito legal que fala sobre isso. Ó. Segundo o doutor, ele é um médico, ele é padre, quando dominam pigmentos ou psoras no quadrante inferior da íris, há um desmetabolismo de açúcares com desenvolvimento do pâncreas, mais do que do fígado. Eu sou muito feliz em conhecer esse nobre ser humano. Ele tem a formação dele de padre. E ele foi para a África trabalhar. E na África ele percebeu que somente como médico, aliás, como padre, ele não iria ajudar tanto. Ele retornou à sua terra natal, fez medicina, retornou para a África e ele é um médico e padre. Diz ele, eu trato a alma e o corpo. Eu aprendi muito com o Emílio Ratti a tratar e ajudar a tratar câncer de mama. Ele faz a utilização de doses altíssimas de vitamina D e a parte, segundo ele, a observação dele, que quando nós conseguimos dormir bem, repor, reorganizar e fazer o uso da vitamina D, a nível físico, o câncer de mama já começa a melhorar muito. Então, eu sempre sou muito grato ao doutor e padre Emílio Ratti, pelos ensinamentos que ele me deu sobre o câncer de mama. Desmetabolismo do açúcar. Na representação das alterações glicêmicas, temos duas possibilidades: hipoglicemia ou hiperglicemia. Para vocês terem uma ideia, eu tenho problemas de hipoglicemia. A minha glicose sempre é baixa. Tá? Interessante isso. A hipoglicemia, que é no meu caso, corresponde a uma escassez de açúcar no sangue. Para o Dr. Hammer, né, um outro médico já falecido, representa um conflito em relação a alguém ou algo de medo repugnante. Me afasto. Isso me repugna. Isso me dá um medo de rato. Eu tenho medo de rato. Tenho nojo de rato. É repugnante. Tá? Hiperglicemia corresponde a um excesso de açúcar no sangue. Para Hammer, representa um conflito em relação a algo ou alguém de medo-resistência. Uma coisa é ser repugnante, outra coisa é resistência. É preciso prestarmos muito atenção em nossos pacientes, nas suas palavras, na sua fisiologia, para então adentrarmos a íris. A íris revela a causa e vai observar como a pessoa reage. Segundo o Dr. Hammer, esses dois tipos de conflitos encontram seus retransmissores biológicos na área cerebral do neocórtex. Deve ter alguém fazendo pergunta.
Os sentimentos de ódio contrário, nobres. Quais são esses pontos na coluna das emoções que o senhor falou? Essa é uma resposta difícil nesse momento. Cada vértebra tem um sentimento. Eu já fiz um encontro sobre essa parte, mas eu vou ver se organizo, tá? Porque a parte superior nós temos o peso do mundo. A parte dorsal nós temos a relação com a família que nós vivemos. A parte lombar é a nossa relação com os nossos antepassados, com a família de origem. Então, cada vértebra tem um sentimento. Infelizmente, não tem como me aprofundar nessa resposta agora. Mas você me deu uma boa ideia para o nosso próximo encontro, tá ok? Recorde que nós estávamos falando de Hammer, aonde ele fala dos retransmissores biológicos, neocórtex, racionalização do mundo, aproximação com algo já vivido, entendimento da emoção, ativação pelos benefícios, o que está escrito aqui, ó, pelos benefícios. A pessoa fala, eu vou fazer um tratamento se eu tiver tal benefício. Lembra que eu comentei antes de qual o objetivo, o sonho? Sistema límbico ligado diretamente à banda do sistema nervoso autônomo. Dor ou prazer, expansão dos sentimentos, ativação pelos gatilhos mentais. Muitas pessoas não comem pão branco, porque pão branco faz mal. Ele vira um montinho de catarro. Se você ainda come pão branco, eu vou te dar uma sugestão para você mudar de ideia. Você pega um pãozinho d'água, coloca aqui na tua mão, põe um pouquinho d'água, amassa ele. O que você tem na mão? Um bolinho de catarro. O maior formador de catarro, na atualidade, é o pão branco. Mas por que ele se movimenta pela dor e pelo prazer? Pensa bem, quando você passa na frente de uma padaria que vem aquele cheirinho de pão, você esquece do catarro e vai lá e come pão, não é verdade? Então, quais são os gatilhos mentais aonde você anda? Cérebro reptiliano, essa área aqui, ó. Sobrevivência, lutar ou fugir, comer, dormir, proteger-se, ativação pelo medo. Por isso que Hammer fala tanto do medo. O neocórtex, aqui em cima, está relacionado com o master. O cérebro límbico, com proteção e equilíbrio, e portal do tempo. O cérebro reptiliano está relacionado com oxigênio plus, OPI correta, e medicação fenótipica, ok? Como eu trato o pâncreas, tá? Caixa torácica é a caixa da tristeza, sim. A parte do coração é um órgão de decisão. E aqui onde é que fica a tristeza? Tanto que todo o tratamento da terapia flor de íris, ele passa pela região do timo. Né? Se eu trato liberdade, eu também massageio a região do timo. Se eu trato verdade, eu também trato o timo. Se eu preciso de sabedoria, eu também trato o timo. Essa é a nossa área das grandes alegrias e decisões. Daí não se tem tristeza, certo? Como eu trato a parte do pâncreas? Pâncreas está na D7, pâncreas e duodeno, que corresponde normalmente à idade de 20 anos e de 41 anos. Se eu tenho um pâncreas comprometido, eu pego. Isso aqui é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu separei todas as minhas esferinhas de prata, porque a prata ela é neurocondutora e anti-inflamatória. Para esse tipo de tratamento, não resolve esfera de ouro, de diamante, de mostarda, é a prata. Eu tenho ela toda sempre separada, e quando eu identifico a vértebra, eu venho aqui com uma pinçazinha, tiro, vou lá. Primeiro eu passei o gel, tá? Sempre lembrando que tudo é um protocolo. Passo o gel naquela vértebra correspondente, pouquinho, tá? Isso aqui é só para a parte profissional. Nunca compre, nunca use um gel desse se você não for um profissional da saúde, vai te fazer mal. Massageio a vértebra no sentido anti-horário por uns 30 segundos, não precisa mais do que isso. Na vértebra do pâncreas, coloco a parte da esfera,
Ó, ele não grudou. Por que que ele não grudou? Porque nós estamos aqui conversando e eu acabei colocando muito gel e não deixei o tempo dele absorver. Aí a esferinha cai. Então eu coloco o gel e a esfera na idade da atual. Tudo isso eu tenho no meu consultório. Prontinho, arrumadinho, para agilizar o atendimento. E o gel e a esfera na idade atual de uma pessoa. Ok? Terapia Flor de Lis, Portal do Tempo. Mesmo que o interagente não tenha uma introflexão na D7, eu posso colocar a esfera? Se eu estiver com diabetes, sim. Porque quando eu coloco gel e esfera, neste caso eu estou atuando e fazendo o tratamento correto, a energia do pâncreas, ok? Se a pessoa tiver diabetes. Cada vértebra corresponde a uma ação e tem um sentimento. Isso aqui, quando eu analiso o meu paciente, depois de toda a ficha dele pronta, que eu faço a consulta, é automático, é protocolo de consulta, atuar na coluna da pessoa. Daí sim se desmancha nódulos energéticos negativos e se tem pensamentos nobres. Não vou me esquecer, vou querer saber até quem foi a pessoa que colocou assim, ter pensamentos nobres. Gostei muito daquela palavra. Como eu trato diabetes depois da consulta. A terapia master é indispensável nessa área. Nutrição constitucional irídia. Cada íris tem os seus melhores alimentos. Existe um mapa das constituições, até você estava aqui, mas não está do meu lado, e cada um tem o seu alimento específico. Falei anteriormente e vou repetir novamente. Exercícios. Qual que é o melhor exercício? Terapia Flor de Lis, porque eu acabei de mostrar para vocês. Uma pergunta que o pessoal me faz muito. O diabético tem muito problema de sexualidade, principalmente os homens, na ejaculação e na ereção. Eu passo uma vez por semana, não precisa namorar mais do que 2, 3 vezes por semana, não. Você já não tem mais idade para isso. Canjinho. O canjinho é muito interessante, porque além dele aumentar a minha força toda física, é o único produto do mundo, tá, que diabéticos, hipertensos e cardíacos podem usar. É uma dose, 30 minutos antes do ato da relação sexual. Eu tenho muitos pacientes que comentam comigo que utilizam meia dose, tem uns que utilizam a dose inteira e falam para mim, nossa, doutor, eu fiquei 3 dias que estava incomodando a minha esposa. Ele é de uso masculino. Só não deve ser tomado por quem tem bypass, para quem tem marca-passo. Mas o canjin, hoje a Biofarma da Itália, que distribui na Europa, fez todos os testes clínicos, tá? E foi feita essa observação. Para quem não pode utilizar determinados medicamentos químicos para a parte sexual, o canjin tem resolvido essa parte, principalmente para diabéticos, hipertensos e cardíacos. Só não pode utilizar quem tem marca-passo, ok? Se eu entendi direito, o senhor trata o pâncreas com a esfera de prato geoprofissional, mesmo se não houver introflexão na banda do sistema nervoso autônomo. Nós onde é 21 ou 41 anos. Sim. Se a pessoa tiver diabetes, sim. Tá? Mulher pode usar canjin? Pode. Eu não indico porque não dá o resultado para a mulher que eu gostaria que desse. Então, se algum medicamento não me der pelo menos 70%, no meu caso, 70% de ação, eu não utilizo. Tá? E para as mulheres, ele não dava isso. Para os homens, ele me dá em média de 98% de resultado positivo na hora. Então, eu continuo usando. Se desse 60%, 65% eu não usava. Mas de cada 100 homens que eu atendo, já ocorreu algumas vezes, a média, que pode ter um problema de próstata, um inchaço muito grande, problema de urina, 2 não funcionarem como eu gostaria. Eu indico daí para ir a um urologista saber o que está acontecendo, ok? Esse é o tratamento que eu utilizo. Terapia Master, a pessoa tem as gotas, tem o gel que ela vai passar no timo
e entre as sobrancelhas, à noite e de manhã. O Oxigênio Plus, porque ele limpa a corrente sanguínea, tira toda a toxicidade. Até acontecido, eu uso muito o oxigênio, tá? Como ele é uma matéria viva, acontece algumas vezes de crescer um pouquinho o bulbo. No transporte, porque se mexe, e vocês vão observar que o que acontece? Ele deu essa inchadinha, se você só dá uma leve viradinha, já volta ao normal. É a única substância, tem até coisas similares, né? Mas eu sempre fiz questão de observar muito, porque como a matéria, as moléculas deles são vivas, estão sempre se movimentando, ele entra dentro do organismo e retira toda a sujeira do organismo, até mesmo no vidro, tá? Ele continua se manifestando. Então, isso é um padrão normal. Então, terapia master, o oxigênio. Aqui eu botei o essencial, porque muitas vezes eu converso com uma pessoa de longe, não sei a OPI dela, mando o essencial para ela. Mas o correto é a OPI correta. A vitamina D3. Se você observar nas farmácias, eles vendem a vitamina D3 de 500 UI. Essa daqui tem 25.000 UI. Ela só pode ser prescrita por um profissional da área da saúde habilitado. Tá? Normalmente, eu utilizo uma cápsula a cada 7 dias nos casos de diabetes. Nos casos oncológicos, eu utilizo muitas e muitas vezes o cogumelo real, e daí eu utilizo a D3 de 25.000 UI de 2 em 2 dias. Junto com o oxigênio, ele me dá um resultado assim estrondoroso. A pessoa está fazendo quimioterapia, radioterapia, e eu converso muito com o médico que está tratando ela. Estou passando, prescrevendo D3 25.000 I, cogumelo real, tá? E oxigênio. Tem alguns médicos alopatas que não conhecem, eu dou a explicação, eles concordam, tá? Tem um ou outro que não concorda, também não tem problema. Mas o resultado do sistema imunológico da pessoa com a D3 de 25.000 I, não é de 500, não é de 1.000, não é de 10.000, é de 25.000, tá? Mas o cogumelo real e o oxigênio é fantástico. E aqui entra na parte da diabetes. Utilizo o portal do tempo, não a terapia completa, nesses casos de diabetes, porque ele está localizado na parte inferior do corpo. E aqui ainda está relacionado aos nossos antepassados e aos traumas que nós tivemos, ok? Professor, pode, por gentileza, pode voltar na tela do tratamento da diabetes? Bom, esse aqui é o tratamento que eu faço, eu volto. Esse aqui, ó, terapia master, nutrição constitucional irídia, exercícios e terapia flordícia. Insista, mostre os benefícios ao seu paciente dos exercícios, tá ok? Caros colegas, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma coisa que você não entendeu? Pode colocar aqui. Pessoal, eu espero, de forma simples, como fiz, acessível a todas as pessoas. Eu agradeço muito a presença de todos. Para mim é um prazer estar aqui. Toda terça-feira estou aqui. Qualquer coisa, sinta-se à vontade. Lembrando sempre, nunca se automedique. Procure um profissional da área da saúde. Também nunca se consulte com quem não te consulta. Porque se o profissional que te consulta não é bom, procure outro. E lembre-se sempre, essencial na vida é ser você. Caros amigos, olhando o olho nos olhos, as 3 coisas que mais fazem mal à vida: ignorância, raiva e ganância. Tenha sabedoria, amor e prosperidade. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E na próxima semana nós estamos aqui. Tchau, pessoal, para vocês. Tudo de bom.